Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Irmãos, o Senhor Jesus cuspiu nos olhos do cego, impôs as mãos, e o cego não ficou curado totalmente. Ele via, mas ele via com sombras, ele via o homem como árvores. Será que o Senhor Jesus falhou na sua oração? Será que ele falhou na imposição de mãos? Será que ele errou porque o homem não via bem? O homem não estava 100%. O milagre não se completou. Iniciou-se, mas não se completou, porque ele estava vendo alguma coisa. Analisando os textos, nós verificamos que essa foi a única vez que o Senhor Jesus perguntou se a pessoa estava curada. Porque o Senhor Jesus, ele agia, ele ordenava com autoridade e não perguntava, ele cria no resultado. Então por que ele perguntou aqui, dessa única vez? Aqui ele perguntou porque ele sabia que o milagre não se concluiu. O Senhor sabe de todas as coisas. E a pergunta que fica é: o que houve para que o milagre não se completasse? Para que aquele homem não enxergasse perfeitamente, logo com o cuspe do Senhor e a imposição de mãos, né? A pergunta que fica é: o que houve para aquele milagre não se completar na primeira intervenção do Senhor? E meditando nas Escrituras, nós vimos que aquele cego não buscou o Senhor. O texto diz que trouxeram-lhe um cego, levaram o cego até o Senhor. Até aí, tudo bem, porque um cego tem limitação para buscar, para andar. Então, tudo bem. Mas ele não pediu ao Senhor. Ou seja, ele não era mudo, ele podia ter pedido: Senhor, cura-me. Ele não pediu, ele não demonstrou, vamos dizer assim, a humildade daqueles que pedem. O reconhecimento que o Senhor pode fazer, pode dar, que há no coração daqueles que pedem. Ele não pediu. Rogaram por ele, diz o texto, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E uma outra coisa, a primeira ação do Senhor foi tirá-lo da aldeia. O texto diz: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. A primeira atitude do Senhor foi tirar o cego da aldeia. O cego estava no lugar errado e não obedeceu também a nenhuma ordem do Senhor. O Senhor não falou para ele sair da aldeia e ele saiu. Não, o Senhor tomou pela mão e tirou da aldeia. Então ele não pediu e nem obedeceu a nenhuma ordem do Senhor. Aquele homem, em momento algum, demonstrou fé. Poderia até ter fé, mas quem tem fé pede. Quem tem fé age, clama ao Senhor. Então, em momento algum, aquele homem demonstrou fé. E tinha um agravante: ele habitava numa aldeia de incrédulos. Nós já vimos, à luz das Escrituras, que depois que o Senhor Jesus, depois que Deus criou o homem, nenhum milagre ocorre sem a participação do homem. O homem tem que tomar posse, o homem tem que pedir, tem que clamar, tem que orar, tem que fazer alguma coisa para que o milagre ocorra. Até os mortos, como Lázaro e o filho da viúva de Naim, tiveram que participar do milagre, ou seja, obedeceram à ordem do Senhor. Lázaro sai para fora e o milagre se consumou quando ele saiu para fora.
O filho da viúva de Naim, levanta-te, e o rapaz levantou. Se não levantasse e não saísse para fora, o milagre não se consumaria. Então, para que haja milagre, o homem tem que participar. E aquele cego, em momento algum, participou. Ele só foi tomado, ele foi conduzido. Levaram ele, rogaram por ele, ele foi levado pelas mãos pelo Senhor. E só participou dizendo: eu vejo homens como árvores, quando o Senhor lhe perguntou. E um dos problemas é que ele estava no lugar errado, na aldeia errada. Por isso o Senhor, em primeiro lugar, o tirou da aldeia. A incredulidade do lugar, a incredulidade da aldeia, a incredulidade do ambiente, ela contamina, ela cega e ela impede bênçãos do Senhor. Então, se você quer bênção, se você quer milagre do Senhor, em primeiro lugar, saia da aldeia. Saia de um ambiente de incredulidade. Saia de um ambiente onde as pessoas não creem no Senhor. Saia do ambiente onde as pessoas vão contaminar a sua fé e te tornar um pouco mais incrédulo. Então, saia de lugares de incredulidade. Você só será abençoado depois que sair de certas aldeias. A incredulidade da aldeia não deixa você tomar posse da bênção. Na aldeia, naquele ambiente de incrédulos, vão dizer: deixa de ser fanático. O que você está fazendo? Isso é loucura. Onde já se viu cuspir nos olhos e impor as mãos? É isso que os incrédulos da aldeia vão te dizer e vão abater, contaminar, enfraquecer a sua fé, impedindo que você tome posse das bênçãos do Senhor. Entendam, aquele cego não tomou posse, porque ele era incrédulo. Em momento algum nós vimos evidência de fé. Por que ele era incrédulo? Ele vivia no meio de incrédulos. Isaías diz que ele era um homem de lábios impuros, porque habitava no meio de um povo de impuros lábios. O ambiente contamina, irmão. O ambiente te afasta de Deus. O ambiente impede muitas bênçãos, se não for um ambiente de fé. Se for uma aldeia, um ambiente de incredulidade. Marcos capítulo 5, versículo 37. 36, vamos ver desde o 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, o Jairo lá: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser aqueles que tinham um pouco de fé: Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Riam-se das palavras do Senhor. Porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Irmãos, o Senhor ia operar um grande milagre, a ressurreição, vamos entender assim, da filha do Jairo. Mas o Senhor não levou os 12 discípulos. Ele não levou Tomé. Se ele levasse Tomé, ele ia ter uma dificuldade enorme lá. Ele não levou Judas, de igual maneira teria dificuldades. Ele levou Pedro, Tiago e João. Irmão, tem certos momentos que você não deve levar todo mundo, irmão.
Você tem que levar quem tem fé, quem demonstra um mínimo de fé. E o que o Senhor Jesus fez? Ele fez todo mundo sair de lá, principalmente aqueles que riram quando Ele deu a sua palavra. Irmão, quando alguém ri da palavra de Deus, se afaste, irmão. É um incrédulo, vai te contaminar, vai tirar a sua fé e vai impedir as bênçãos que viriam sobre a sua vida, oriundas da sua fé. Então, o Senhor desfez aquela aldeia que havia na casa do Jairo. Aquela aldeia de incredulidade. Pessoas que riram da palavra dele. Pessoas que choravam desesperadamente. Pessoa que chora desesperadamente e não tem fé, irmão. Chorar, ficar triste é comum. Mas se desesperar é falta de fé. Entendo, aquele que crê fala, não, Deus é poderoso, Ele reverte toda e qualquer situação. Não, Deus é maravilhoso, Deus recolheu, está com o Senhor, está no melhor lugar do universo. Aqueles que têm fé agem assim. Aqueles que não têm fé se desesperam, arrancam os cabelos, batem a cabeça na parede, quer tirar a própria vida. Não crê, não conhece a Deus, não crê no plano de Deus, não crê que Deus deu, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Então o Senhor desfez aquele ambiente de incredulidade, aquela aldeia de incredulidade na casa do Jairo. E aí operou o milagre. Entenda, lugares de incredulidade limitam a ação de Deus. Betsaída, a aldeia que era do cego, a casa do Jairo. Entenda, irmãos, ambiente de incredulidade limita a ação de Deus. Porque Deus age quando Ele vê uma mínima fé no ambiente, no lugar. Escrever um caso aqui, Marcos 6, 5. Aqui nós estamos falando de Nazaré. E não podia fazer ali as obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Irmãos, o Senhor mudou-se de Nazaré para Cafarnaum por causa da incredulidade de Nazaré. O Senhor sai de ambiente de incredulidade, Ele evita ambiente de incredulidade, mas Ele se manifesta no ambiente de fé. Entendam? O Senhor não fica onde não creem nele. O Senhor não fica onde duvidam da palavra dEle. Entendem, irmãos? Então, se estiver numa aldeia de incredulidade, num ambiente de incredulidade, vai ser difícil Deus operar lá. Você vê os testemunhos, os casos. Então, evite esses ambientes de incredulidade, irmão. Afaste de quem ri da palavra de Deus. Não, você está rindo da palavra de Deus, então fica para lá. Saia das aldeias que tiram a sua fé e acabam impedindo as suas bênçãos. A incredulidade contamina, irmão. Não dê crédito a incrédulos. Vai vir um incrédulo com uma conversa fiada em cima de você. Creia na palavra e não creia nele. Porque os incrédulos contaminam. Você já parou para pensar que esse negócio de dízimo não está certo? Isso é conversa de incrédulo. Vai te afastar de bênção, da obediência da palavra do Senhor. Marcos 8, 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Irmãos, o Senhor fez o milagre naquele cego. Mas aquele cego não tomou posse no milagre. Porque ele não creu, ele não cria. Ele em momento algum demonstrou um mínimo de fé. Ele foi levado pelas pessoas, ele não buscou o Senhor. Rogaram por ele não rogou ao Senhor, não clamou ao Senhor. E ele estava numa aldeia contaminada de incrédulos. E a incredulidade cega as pessoas não veem bênção, não veem as coisas de Deus. Deus tem nos dado bênçãos, e nós, muitas vezes, não tomamos posse porque não enxergamos. Porque talvez a nossa incredulidade não deixe com que a gente enxergue.
Deus já nos deu bênçãos e recursos que não enxergamos. Então nós precisamos vencer a incredulidade, ouvir cada vez mais e crer cada vez mais na palavra de Deus e se afastar cada vez mais da aldeia, dos lugares, dos ambientes onde tem incrédulos, no mundo aí fora, né? E aí nós vamos enxergar e vamos tomar posse. Você quer ver algo que Deus já fez e a gente não toma posse? Mateus 8,16 diz assim: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Irmãos, nós, hoje, somos os responsáveis para expulsar com a nossa palavra, de acordo com a palavra de Deus, os demônios. Não espere o Senhor Jesus expulsar demônio, porque Ele disse, Ele delegou a nós, Ele disse, expulsai demônios e curai enfermos. Então nós temos que agir, impor as mãos, orar pelos enfermos, e também impor as mãos e expulsar os demônios. É uma responsabilidade nossa, o Senhor delegou a nós, amém? Mas o Senhor, aqui o texto diz, no versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quem crê nesse versículo não admite ter enfermidade e doença, porque quem crê fala, o Senhor já tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas esse mal que eu estou sofrendo não é seu. O diabo está tentando te enganar, colocando o mal dele no seu corpo e na sua mente. Porque o mal que era nosso, oriundo dos nossos pecados, o Senhor já carregou na cruz do Calvário. Mas o Senhor tomou sobre si nossas enfermidades e levou e nos trouxe as bênçãos, levou as nossas doenças. Ou seja, para aquele que crê, o Senhor já nos curou. É o que diz o texto. Aquele cego já estava curado pelo Senhor, mas não tomou posse. O Senhor já nos curou e nós não tomamos posse. Precisamos tomar posse. Precisa aumentar a nossa fé para jamais duvidar desse versículo, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Irmãos, a obra do Senhor Jesus só é realidade para aquele que crê nesse texto. Aquele que não crê vai falar, não, ainda eu tenho a minha doença, a minha diabetes, a minha dor de cabeça, o meu problema. Não. Os seus o Senhor já levou, esses são do diabo, e tem que sair em nome do Senhor Jesus. Então, como aquele cego, nós já fomos curados e não tomamos posse, ele não tomava posse e o Senhor já tinha curado a cegueira dele. Entende, irmãos? Quem não crê, não consegue enxergar. Quem não crê, é cego espiritual. Aquele que crê enxerga as promessas de Deus se cumprindo, enxerga entrando no paraíso. Oh, glória a Deus, né? Entenda, irmãos, nós temos que enxergar o espiritual através daquilo que está escrito, através da nossa fé, e tomarmos posse das nossas bênçãos. O Senhor já fez, mas em muitos casos há um obstáculo para a gente tomar posse. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, né? O arcanjo Miguel, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Entendam,
Desde o primeiro dia, Deus respondeu à oração de Daniel. Mas demônios reteram a resposta. E eu pergunto por quê? Por que que os demônios reteram a resposta de Deus para Daniel? Porque Daniel estava na aldeia. Daniel estava num ambiente, num meio de incredulidade. Daniel estava no meio de demônios. Ele estava na Pérsia, região dominada por demônios, que reteram a bênção. Entenda, irmãos, o primeiro passo para você receber bênção é sair da aldeia, sair de ambientes ruins, sair de ambientes de incredulidade, sair de ambiente onde pessoas cultuam demônios. As bênçãos de Deus são obstruídas nesses lugares. O texto de Daniel é claro. Se Daniel estivesse em qualquer outro lugar, a bênção viria no primeiro dia. Mas só veio 21 dias depois, porque ele estava numa aldeia de incredulidade. Ele estava numa aldeia dominada por demônios. Então houve a necessidade de perseverar em oração, até que o anjo do Senhor veio e desbaratou esse demônio e liberou a bênção. Entenda, irmãos, veja como o ambiente é fundamental. O ambiente tem que ser um ambiente de fé, irmãos. Não deixe que opositores retenham a sua bênção. Não deixe que a incredulidade faça com que você não tome posse. Locais, tem que seguir o exemplo do Senhor. O que o Senhor Jesus fez em Nazaré? Quando viu a incredulidade dele, saiu de lá. O que o Senhor Jesus fez com aquele cego? Tirou ele de lá, do ambiente de incredulidade. O que o Senhor Jesus fez no caso da filha do Jairo? Impediu os incrédulos de entrar. Nós só vamos tomar posse de muitas bênçãos quando nós tomarmos essa atitude. Sair de locais de incredulidade, locais dominados por demônios, com pessoas que se envolvem com espíritos enganadores. Não vá lá, irmão. Vai fazer o que lá? Reter a sua bênção? Trazer males. Marcos 8:25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e olhando firmemente ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Palavras do Senhor Jesus. As últimas palavras do Senhor Jesus para aquele cego: não entre na aldeia, não entre nesse ambiente de incredulidade, senão você vai ficar cego de novo, porque a incredulidade cega, você não vê nada espiritualmente com a incredulidade. Entendam, o Senhor concluiu o milagre, mas ordenou: afaste-se da aldeia. O problema, parte do problema estava lá. A incredulidade era gerada pela aldeia. Ele estava contaminado, porque a incredulidade da aldeia cega as pessoas. Então evite ambientes de incredulidade, irmão. Evite ambientes dominados por demônios. Ah, eu vou lá naquela festinha. Não, só tem incrédulo lá, que você vai fazer lá, irmão? E se fizer uma brincadeira, um culto qualquer, uma consagração a qualquer demônio, porque existem essas coisas. Tem pessoas influenciadas por demônios que consagram certos alimentos a demônios e depois presenteiam os outros. O presente de grego, né? Então o problema estava na incredulidade de lá, irmãos. Então nós temos que evitar esses ambientes, irmão. Não vai fazer bem, não vai cooperar para que você creia mais e aumente a sua fé e você tome posse de bênçãos. A primeira ação do Senhor Jesus foi tirar o cego da aldeia. E a primeira atitude que nós devemos tomar é sair da aldeia, criar um ambiente de fé.
É porque num ambiente de fé que Deus opera. Então você só receberá certas bênçãos, certos milagres, quando sair da aldeia. Crie um ambiente de fé na sua casa. Crie um ambiente de fé no seu serviço, se possível. Crie um ambiente de fé na escola. Na igreja não precisa, porque a igreja é um ambiente de fé. Entendam, irmãos? Haja para tirar os obstáculos que estão impedindo a sua bênção. Muitas vezes é o ambiente, é o convívio, é as pessoas que cercam. Saia das aldeias de incredulidade. Crie ambientes de fé e tome posse do que o Senhor disse que já fez. Disse que já tirou as nossas doenças. A igreja do Senhor tem um ambiente de fé. Então faça o mesmo na sua casa, no seu serviço, na medida do possível. Tapa os seus ouvidos, né? A palavra de incrédulos. E ore, louve, mesmo que esteja cochichando. Entendo? Crie um ambiente de fé. Você só receberá o milagre quando sair da aldeia de incrédulos. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Foi isso que o Senhor fez. A primeira atitude foi tirar o cego da aldeia. Quando ele viu a incredulidade de Nazaré, ele saiu de lá. Quando ele viu a incredulidade na casa do Jairo, ele tirou todos os incrédulos de lá. Muitas vezes você não pode tirar os incrédulos, mas você pode evitar a aldeia, a contaminação dos incrédulos. Entendam? Tem bênçãos que nós só receberemos, como aquele cego, quando nós sairmos da aldeia. Primeiro passo, sair do ambiente de incredulidade, sair da Pérsia, onde estava Daniel, ambientes que limitam as bênçãos. É o que a palavra nos revela hoje. Amém, povo de Deus? Então vamos criar um ambiente de fé, vamos orar ao Senhor.